CLI, né, nos mesmos moldes que a gente fez nas vezes anteriores. E eu vou colocar a apresentação aqui para a gente já ir começando, então. Vocês estão vendo minha tela, a apresentação? Sim. Tudo certinho? Sim. Então, tá ótimo. Bom, repetindo, então, desejo aí um excelente início de ano, um ano novo aí de muitas realizações para todos. Tudo indica que a gente terá aí uns 4 anos mais auspiciosos, né, do que os momentos aí que a gente viveu anteriormente. E, né, podemos aí trabalhar com bastante tranquilidade com relação às ações aqui da ProPG. Já estamos organizando aí não só as questões do print, mas também diversos outros editais. E com relação ao print, né, acho que todos estão aí acompanhando, né, a gente vai tratar hoje aí da segunda janela, né, de mobilidades. Desde segunda-feira, né, venho conversando aí com o Bruno. Nós estamos ainda, né, na etapa de finalização da avaliação das propostas da primeira janela, né, o cronograma que a CAPES divulgou no final do ano passado, ele ficou aí bastante apertado, né, com relação às 3 janelas, né, de mobilidades para 23. E vamos, então, falar um pouquinho, né, sobre essa segunda janela. Os editais já foram lançados, né, no final do ano passado. A gente fez um esforço aí de final de ano para deixar esses editais lançados, né, caso os interessados quisessem já dar uma olhadinha, né, se inteirar, né, dos termos dos editais, e deixamos para esse início de ano, então, fazer essa reunião, né, inteirar todos aí das peculiaridades, né, das especificidades aí desses editais, que em grande parte, né, vai seguir aí o que a gente já vem conversando, apresentando para vocês, né, e são os editais, então, 1 até 6 de 2023, para as diversas mobilidades que a gente tem aí, né, disponíveis no programa CAPES Print Unesp, tá? Só fazendo aí, então, uma recuperação, né, das informações. É bastante importante a gente destacar, né, que as alterações, né, que foram possíveis, né, segundo aí a instrução 2 de 22, que foi justamente adicionar, né, novos integrantes nas redes, tanto nacionais como internacionais. Essa etapa já foi concluída com sucesso, né? Nós tivemos aí um aporte bastante significativo de novos integrantes em todas as redes, e a gente espera, então, né, que para esse edital, né, essa janela 2 e a próxima janela, que é a janela 3, né, esses novos integrantes aí já terão a possibilidade de participar, né, de submeter propostas aí para essas mobilidades. Então, falando mais especificamente sobre essa segunda janela, né, os editais 1 a 6, que os editais já estão lançados, né, é importante a gente lembrar aí da participação dos CLIs, das STPGs, né, que tem nos dado um apoio imprescindível, muito importante, né, por isso mesmo, né, a gente sempre reserva um tempinho para renovar esse treinamento com os CLIs, né, para reforçar alguns procedimentos que são importantes e adequados e corrigir, né, alguns aí que precisam ser melhorados, né, mas assim, fica aí, né, mais uma vez registrado, né, o nosso agradecimento e a importância, né, tanto dos CLIs como das STPGs, para que todo esse processo aí da submissão das propostas, né, e as avaliações,
colocação, né, desses documentos, né, de cada candidato no sistema de internacionalização, eles são acompanhados aí de perto, né, pelo CLI STPG, e destacar também, né, a figura dos coordenadores de rede, né, que são quem efetivamente coloca, né, essa documentação no nosso sistema de internacionalização, tá? Então, as inscrições, elas vão aí até o dia 18 de janeiro, né? A gente tem todo aquele processo depois da análise interna, né? Tanto a análise documental como a análise de mérito de cada proposta, que vai acontecer aí nas semanas seguintes, né, ao término das inscrições, e já caminhando aí para a etapa de conclusão, né, dessa segunda janela, as indicações a CAPES, elas ocorrem de 18 de março a 3 de abril, e as bolsas, elas vão ter início, então, de julho a setembro de 2023. Né, o cronograma detalhado, né, dessa segunda janela, ele está lá nos editais, a gente vai repassar aqui também daqui a pouquinho, e como a gente, né, comentou, mantivemos, né, a nossa estratégia aí de centralizar nos coordenadores de rede a inclusão de toda a documentação no sistema de internacionalização, que foi uma estratégia aí que se revelou bastante apropriada, né? A gente dilui um pouquinho, né, as tarefas dos coordenadores de projeto, e os coordenadores de rede, então, que têm uma proximidade maior aí dos integrantes de cada rede, eles ficam com essa tarefa importantíssima, né? Eu não sei se todos acompanharam, né, ou tiveram essa informação, mas nas janelas do ano passado, a gente chegou a ter alguns probleminhas, né, com coordenadores de rede que não conseguiram colocar a documentação, mas isso aí se resolveu perfeitamente, tá? Então, nessas últimas janelas, a gente não teve mais nenhum problema aí de colocação da documentação no sistema de internacionalização, o que mostra, né, uma maturidade aí de toda a equipe, né, principalmente aí dos coordenadores de redes. Então, como eu disse para vocês, né, o cronograma que a CAPES divulgou no final do ano passado, ele ficou bastante apertado, né? Então, a gente está aí agora para essa segunda janela, iniciando todos os procedimentos para que tudo esteja, né, em ordem no período aí de 20 de março a 3 de abril, que é onde a gente tem que fazer as indicações lá no sistema da CAPES, tá? E, lógico, antes disso, né, a gente precisa ter todos os resultados, né, das análises documentais, análise de mérito em mãos, para que a gente consiga, né, olhar para todo o conjunto das demandas, verificar a disponibilidade das cotas, né, para cada uma das mobilidades, e verificar qual seria aí o remanejamento ou transformação de cotas mais adequado para aquele momento, tá? Então, de novo, né, a gente, conversando com a professora Valnice, a gente tem tentado privilegiar os estágios de bolsa, né, de doutorado sanduíche, tá? Então, a gente tem transformado, né, remanejado algumas cotas, né, das outras modalidades para a bolsa sanduíche, né, visando a possibilitar aí que os nossos alunos, né, tenham essa experiência internacional, mas de uma forma bastante ampla, né, uma grande porcentagem aí de todas as demandas para as outras mobilidades tem sido contemplada também, tá? E essa transformação, né, esse remanejamento, ele tem que ser muito cuidadoso para a gente não perder, né, muita verba aí, porque quando a gente transforma uma modalidade na outra, tem que considerar, né, toda a questão das passagens, as diárias, e se a gente não for cuidadoso, a perda, né, financeira aí, ela pode ser muito significativa. Então, tudo isso já está bem estabelecido aqui, né? A Aline e o Bruno têm trabalhado aí com as planilhas de forma que a gente consiga otimizar esse processo aí de uma maneira bem, bem bacana. Então, olha lá, essa etapa prévia, né, que vai acontecer aí
logo em seguida as inscrições, né, o CLI encaminha para a STPG, né, passa pelo conselho do PPG para algumas modalidades, e a gente, né, desde essa primeira janela de 2023, a gente instituiu essa documentação adicional que o CLI está providenciando, que é um atestado de que toda a documentação foi devidamente analisada e verificada pelo CLI. Tá? Então, esse documento ele visa, né, dar um pouco mais de garantia para a gente de que as etapas seguintes, né, não vão apresentar problema aí com a documentação. Né? O Bruno e a Aline já fizeram aí um pente fino muito detalhado, bem bacana, de quais são os problemas mais frequentes, né, na verificação aí da adequação da documentação, e isso faz parte do treinamento, inclusive com alguns estudos de caso, para que esses problemas não ocorram mais aí, né, na análise da documentação pelo CLI. O conselho de pós-graduação, na sequência, então, analisa, classifica os candidatos, né, e o coordenador vai emitir a cartinha de recomendação para as modalidades, né, em que isso se aplica, não são todas as modalidades que requerem essa cartinha de recomendação, e na sequência, então, a STPG vai encaminhar os materiais dos alunos para o coordenador de rede fazer, então, o cadastro, né, de cada candidato, colocar todos os documentos lá no sistema de internacionalização, tá? Na sequência, essa inscrição, né, ela é homologada, e depois a gente passa, então, para a etapa, né, de análise documental, que é feita internamente aqui na ProPG, ou seja, uma reanálise, né, porque a primeira já foi feita lá pelo CLI. A etapa 3 é uma análise de mérito, onde a gente conta aí com diversos docentes que estão aqui na reitoria, alguns membros, né, da KPG, da CCPG também nos auxiliam nessa análise de mérito. É importante, né, que a gente tenha uma equipe bastante diversificada para análise de mérito, justamente porque as áreas do conhecimento são muitas aí, e a gente tem esse compromisso, né, de fazer uma análise de mérito bastante robusta. E na sequência, então, a gente tem a classificação e a indicação, né, dos bolsistas selecionados no SCBA, no sistema lá da CAPES. Tá? Então, detalhando um pouquinho aí o nosso cronograma, né, de 22 de dezembro, que foi quando a gente lançou os editais, até 10 de fevereiro, a gente, né, mantém aí essa disponibilidade para estar tirando dúvidas, né, relativas aos editais. Até 18 de janeiro, então, devem ocorrer as inscrições, né, ao recebimento da documentação dos candidatos por e-mail lá para o CLI. O CLI, então, faz, né, toda essa conferência, emite a cartinha, né, atestando que os documentos estão ok. Em janeiro, ainda, a partir do dia 23, a gente tem a seleção interna, né, emissão da carta de recomendação do programa de pós-graduação, e de 1º a 10 de fevereiro, então, ocorrem aí as inscrições, né, das candidaturas no sistema de internacionalização da pós-graduação, e ela é realizada pelos coordenadores de rede ou coordenadores das AGPs. De 13 a 15 de fevereiro, os coordenadores de projeto homologam essas inscrições, e na sequência a gente passa, então, para a etapa 1, né, análise técnica e documental, feita pela equipe aqui da ProPG, vai ocorrer de 16 a 23 de fevereiro, e na sequência a análise de mérito, né, pela comissão de seleção instituída aqui pela ProPG, né, de 16 de fevereiro até 3 de março. Na sequência, a gente tem aqui, eu esqueci de tirar, a gente não tem esse prazo aqui para envio do comprovante, né, essa etapa foi retirada. Então, essa documentação, inclusive do comprovante de proficiência, pessoal, precisa ser encaminhada juntamente com os documentos de inscrição lá para o CLI, né, nessa janela, nessa segunda janela. De 6 a 10 de março, a gente vai realizar, né, o estudo dos remanejamentos, né, das cotas, depois a divulgação da classificação final, e na sequência, de 20 de março a 3 de abril,
indicação dos bolsistas no SCBA, né, que é o sistema da CAPES, e as mobilidades serão iniciadas, então, em julho, agosto ou setembro, ok? Para a terceira janela, a gente já tem um cronograma tentativo, não vou passar aqui com vocês, né, mas a gente está, né, acompanhando todas as necessidades de readequação, caso hajam, e gostaria, então, né, de reforçar aqui os nossos agradecimentos à nossa equipe, ao pessoal do EX, da PROP também, que nos auxilia, e todo o grupo aqui de funcionários técnicos, né, que tornam, né, essas janelas e todo esse processo, né, possível e que tem, né, resultado aí em ações bastante positivas aí. Eu acho que a gente teve um susto aí, né, com a questão das verbas da CAPES no final do ano passado, mas o Bruno está acompanhando, já verificou a questão dos bolsistas no exterior, ela está toda regularizada e continuamos, né, com essa ação importantíssima e relativa à internacionalização, que certamente está impactando bastante, né, tanto a formação de recursos humanos, né, os nossos alunos aí, nos diversos PPGs da Unesp que participam do PRINT, e de forma mais ampla, né, para o avanço da ciência nas mais diversas áreas do conhecimento, que é, né, um dos objetivos aí importantes do PRINT. Bom, a apresentação está curtinha, eu acho que bastante objetiva, todos vocês, né, já estão bastante cientes e inteirados, né, de todo esse processo, mas a gente fica disponível aqui, caso hajam algumas questões, né, algumas dúvidas, podemos conversar um pouquinho agora na sequência. Eu vou tirar a apresentação, então. E ficamos disponíveis para tirar dúvidas, pessoal. Acho que a Paula já tem, né, Paula? A professora Raquel mandou aqui uma mensagem no chat, né? Qual o prazo para envio da proficiência da segunda janela? É o mesmo prazo para as demais documentações, tá? Na primeira janela, a gente deixou um prazo a mais, justamente para a gente casar com aquele curso que os alunos estavam fazendo de proficiência, né? Preparatório, e como o deadline para o resultado das provas ia ser posterior, então, por isso que na primeira janela a gente acabou fazendo com um período um pouco mais dilatado, né? Então, agora, como não está tendo essa integração, né, nesse primeiro momento, a gente voltou ao modo normal, que seria a documentação para verificação da proficiência juntamente com os demais documentações, para o CELI também conferir, né? Na verdade, na primeira janela, acabou que, por conta dessa situação, os CELIs acabaram muitos não conferindo, porque o aluno tinha mais tempo para entregar a proficiência que seria posterior à verificação do CLI, né? Isso mesmo, a gente achou importante destacar, né, essa alteração no procedimento, para que ninguém aí se confunda, né, e ache que vai ter aí mais prazo para a submissão do exame de proficiência, e na verdade ele tem que ser submetido juntamente com toda a documentação e ser verificado pelo CLI também, tá bom? Aqui na minha listinha, o primeiro é o Rogério, que está com a mão levantada. Rogério? Olá, bom dia, vocês me ouvem? Sim, tá ótimo, Rogério. Na verdade, eu estou preenchendo aqui a documentação para tentar trazer um pesquisador visitante, um colega do Chile. E eu tenho algumas dúvidas no preenchimento daquele formulário. A primeira delas tem um campo que consta RG ou RNM. E como tem um asterisco, eu considero que é obrigatório, mas o que é RNM? Infelizmente, eu não consegui encontrar isso em lugar algum. Professor, nesse caso, eu vou até atualizar, mas aí, nesse caso específico, pode ser o passaporte. Acaba que a gente utilizou o mesmo padrão para as bolsas, e aí, nesse quesito aí do PVBR, né, vou colocar aqui. Mas aí pode preencher já, de toda forma, com o passaporte aqui.
Tá. A gente É que sabe um que é o pouco cara. 2 linhas para baixo tem passaporte, por isso que eu fiquei confuso, né? Ah, entendi. Tá joia. Uma outra coisa é que abaixo, né, consta assim, dados requeridos no edital. Aí tem várias informações e embaixo tem assim, ó, tipo de vínculo com print. Né, tem tipo de atividade será desenvolvida no exterior. Na verdade, não é no exterior, é no Brasil, né? Campus, unidade Unesp, PPG Print, nome do colaborador na Unesp, ORCID do colaborador na Unesp, que eu acredito que sejam minhas informações, tipo de vínculo com print. O que seria isso? Eu estou falando daquele formulário do Excel. Você tem essa informação, Bruno? Bruno, a gente não está te ouvindo. Está me ouvindo agora? Assim. Essas informações aqui, professor, de unidade da Unesp, PPG Print, são as informações relacionadas ao senhor, né? Como o senhor é coordenador, docente do Print, também de um PPG, que é Print, então aqui qual que é o campus que o senhor está, qual que é o seu campus, qual que é a sua unidade, qual que é o seu PPG, tá? Qual que é aqui nome do colaborador na Unesp, então vai ser o senhor que vai ser o Isso. Que vai intermediar. ORCID e tal, e o tipo de vínculo com print? Aí, o senhor, se não me engano, eu até fiz uma atualização, acho que o senhor está na rede Interrelações, alguma coisa assim, né? Rede de Pesquisa Internacional, Aliança Global de Pesquisa aparece. Qual que eu escolho, Bruno? Então, aí o senhor está numa rede, então o senhor vai colocar a opção de rede. Tá? Se tiver mais alguma dúvida, professor, o CLI, ele está treinado para te ajudar nessas questões também, e a gente também, qualquer coisa, manda um e-mail para a gente acaba tirando essas duvidazinhas. Acho que é a primeira vez que o senhor está preenchendo, né? Sim, inclusive acho que foi você que respondeu o e-mail do professor Juliano, que o meu nome não tinha sido recadastrado lá da última vez, mas acho que está tudo certo, né? Tá tudo certo, sim. Tá bom, obrigado. Nada. Ok. Próximo aqui na listinha é a Paula. Olá, bom dia. Minha dúvida é a seguinte: a rede ela ficou grande, né? E são vários PPGs e diferentes CLIs, eu imagino, porque as instituições elas não estão no mesmo campus. Então, aí o envio para o CLI é para o CLI relacionado a cada programa, é isso? Não é para um CLI único. Não, bom, por exemplo, vamos pensar, no caso da senhora, a senhora vai ter um candidato sanduíche, por exemplo? Não, vamos dizer assim, eu estou aqui em Botucatu, na Faculdade de Medicina, eu vi que o Fábio, que é de Presidente Prudente, está aqui também. Então, o Fábio quer convidar alguém para vir, eu quero mandar alguém para lá. Então, assim, o Fábio vai mandar para o CLI lá de Presidente Prudente, do programa dele, e eu vou mandar para o meu CLI aqui em Botucatu. Uhum. Aí, os CLIs conferem e devolvem. Imagino que ainda vai devolver para... Não vai chegar para mim ainda, que é coordenador de rede. Vai chegar ainda para a pessoa que está propondo. Aí o professor que está propondo vai mandar para a ProPG do seu programa, é isso? Uhum. Exatamente. E depois disso é que chega para mim, que sou coordenadora da rede, e inserir tudo no sistema. Então, é muito importante, viu, para ressaltar. É a primeira vez que eu vou fazer isso, por isso que eu tô com... Tem que pensar no PPG de vínculo do interessado. O item 4.2.1 fala que eles devem encaminhar, né, os representantes do CLI da unidade. Então, né, aí o CLI devolve para você faz esse encaminhamento. Então, sempre vai ser esse processo, devolve, manda. Nós tivemos muitos problemas, né, de tentar fazer um processo fluido, né, do CLI encaminhar para o PPG, e aí isso deu muitos problemas, então por isso que a gente faz dessa forma, o CLI confere e devolve para você com a carta de conferência, e aí
encaminha para STPG, né, do programa vinculado. Dá menos erro, Paula, quando o interessado ele está sempre acompanhando para onde a documentação está indo, né? E o CLI que deve ser utilizado é o CLI da unidade, né, do seu PPG de vínculo, tá? Tá, perfeito, obrigada. Ok. Próximo, professor Bernardo. Olá, bom dia a todas e a todos. Eu tenho uma pergunta. O Dulce, você deve lembrar, o ano passado eu inscrevi um professor como professor visitante da CUNY de Nova York, mas inclusive porque ele publicou um livro dentro do projeto que nós temos pela editora da Unesp, e eu havia esquecido de cadastrá-lo no projeto, né? Então, agora eu cadastrei. Então, nessa segunda chamada, ele já pode vir como professor visitante, correto? Isso. Tá. Então, a outra questão é professor sênior no exterior. O mínimo são 3 meses mesmo? Ou é possível negociar essa data? Só no mínimo são 3 meses mesmo, de 3 a 6 meses, né? O professor visitante sênior. E o júnior também, né? Tá. Não, é porque é muito tempo, né? Porque o professor que vem, ele pode ficar 30 dias, pode ficar 15 dias, né? Então, para nós é quase impossível a gente conseguir esse prazo para ir para o exterior, né? Então, Bernardo, para períodos mais curtos, né, de estadia, você poderia lançar mão das missões do seu coordenador de projeto. Ele tem verba para missões, aí são períodos mais curtos. Então, essa é a outra pergunta que eu queria te fazer sobre as missões, né? Aí a missão, o problema da missão é que o período é muito curto, né? São 7 dias, né? Então, 7 dias você gasta um para ir, um para voltar, ou mais, né? Dependendo da distância. Se você gasta 2 dias para ir, 2 para voltar, você chega lá, toma banho, almoça, janta e volta, né? Porque não dá para fazer mais nada. Então, nós estamos nessa situação que as missões, se você for para a Europa, aqui no começo, Inglaterra, França, tudo bem, mas se você vai para a Ásia, já não dá. Se você vai, eu tenho que ir para Oregon, né? Eu gasto 2 dias para chegar lá na cidade de Eugene, onde que é o nosso parceiro. Ou seja, uma missão de trabalho para lá, eu vou chegar e ficar 3 dias, né? Então, por isso que eu estava pensando em ir como professor sênior. Ô, Bruno, essa flexibilidade do período que as missões estão estruturadas, o coordenador do projeto teria alguma... Sim, isso que eu ia comentar. O professor pode até 15 dias, tá? O que tem que só considerar? Tem que verificar com o coordenador de projeto qual que está sendo a política. Cada projeto tem a sua autonomia para distribuir a verba da forma que for necessário. Vou dar um exemplo. Tem coordenador de projeto que paga 7 diárias, e aí, se o seu coordenador quiser ficar 15 dias, por conta dele, né? Até porque o valor das diárias é um valor relativamente bom, tá? Mas, normalmente, pode ficar até 15 dias, tá? Então, você tem essa dúvida. Tá ótimo. Aí são questões para tratar diretamente com o coordenador de projeto, viu, Bernardo? Tá, não, tranquilo. E aí eu acabei de conversar com o coordenador do projeto agora, e ele disse que não tem um tostão na conta. Quando é que vai cair esse dinheiro? Você tem essa informação, Dulce? Olha, tá mais ou menos variável. O ano passado, finzinho do ano passado, vários coordenadores de projeto reportaram que já tinham recebido. E agora, nesse início de ano, vários estão recebendo também. Então, assim, eu acho que é mais questão de algumas semanas aí, acho que regulariza, viu, Bernardo? Tá, então... Só retificando, professor, até 20 diários, como você aqui com o Wagner, é de 7 diários até 20, mínimo de 7, máximo de 20 diários. Só que isso vai depender da verba de cada coordenador de projeto, tá? Normalmente, tem uns coordenadores que pagam 7, e aí depois os demais dias fica, vamos dizer, por conta do docente, tá? Mas aí a missão de trabalho permite pagar até 20 diárias. Até 20 diárias. Tá, entendi. Assim, aí tem que conversar lá com o coordenador de projeto, porque tá chegando a verba do pessoal, tá?
tá chegando a verba dos projetos aí, tá chegando alguns coordenadores têm nos alertado, então, tá. Uma possibilidade. Tá ótimo, então. Obrigado, gente. Falou. O próximo, Reinaldo. Oi, Dulce. Bom dia para vocês. Na verdade, eu estou usando o computador aqui do meu marido, tá? Tá bom. Seguinte, eu queria voltar a falar sobre a entrega da proficiência em inglês. Porque como na janela anterior nós tivemos um prazo diferenciado, agora, vários dos alunos, eles não estarão com a proficiência no dia 18, mas estarão com a proficiência no prazo que a gente tem até o dia 10 de fevereiro. Então, será que a gente não poderia aceitar essa inscrição desses alunos, né, se toda a documentação estiver adequada, na dependência de entregar até o dia 10 a proficiência? Nós podemos fazer um ranqueamento, né? Primeiro, segundo, terceiro colocado, no caso das bolsas, que são as mais concorridas, e aí ficar atrelado à entrega da proficiência? O Bruno, eu acho que a gente poderia, para esses casos específicos, pontuais, né, que haja uma comunicação com a gente para tratar dessa questão aí fora do âmbito, né, do processo todo, para a gente não ter que abrir muita exceção, né? Porque como o edital já está publicado, né, a gente não gostaria assim de fazer grandes alterações, mas casos pontuais de um aluno, né, que vai receber aí o documento da proficiência um pouco além do prazo, talvez mandar um e-mail, né, Bruno? Isso que eu ia pedir, mandar um e-mail com essa demanda, para aí a gente vai analisar, né, como que vai ser feito, né, e aí dar uma resposta sobre essa demanda. Eu estou dizendo isso porque eu já fui contactada por 2 alunos da minha rede que vão para o doutorado no exterior, e eles disseram que, por conta do final do ano, teve um atraso aí na entrega dos resultados, mas que eles terão até o dia 10 de fevereiro. Tá? Então, acho que é uma boa saída. Obrigada. Tá. Registra, manda o e-mail para a gente, porque, inclusive, a gente, né, no caso da gente poder tratar especificamente desses casos, a gente precisa se comunicar com o CLI, porque o CLI ele vai ter que ter um olhar diferente para essa situação, né? Tá ótimo, tá ótimo. Bom? Tá Obrigada. ótimo. Obrigada, Dulce. Ok. Próximo na fila é Rogério. Rogério, está aí? Alô? Oi. Estamos ouvindo. Só um minutinho que Na verdade, eu tinha uma pergunta, mas acabei esquecendo o que eu ia perguntar. Se eu lembrar, eu volto a levantar a mão. Desculpa. Tá joia, Rogério, sem problema. Bom, aqui na lista... o professor Bernardo, de novo? É sobre os 20 dias das missões de trabalho. A gente não tinha anteriormente essa informação. Tem algum documento da CAPES, Bruno, que você possa mandar para nós, onde tem essa informação? Porque em todos os editais que nós recebemos, estava marcado o limite de 7 dias. E aí eu queria fazer uma pergunta, porque eu tive que ir para a Holanda o ano passado, para a Universidade de Rotterdam, e nós não tínhamos o dinheiro completo, as 7 diárias, nós só tínhamos 4 diárias, e eu fui com 4 diárias e fiquei 7 dias. Isso não dá problema com a CAPES, não, né? Mas você foi por missão? Fui por missão de trabalho, exatamente. Então, na verdade, que a prestação de contas depois, se foi 7 diárias, né? Quando você voltou, aí é por sua conta, não tem importância. Desde que comprove todos os documentos necessários, né? Tá. Que é o bilhete de embarque. Não, o bilhete eu tive que comprar com o meu dinheiro, também não tinha dinheiro. Tá, entendi. Mas eu só usei 4 diárias, que era o dinheiro, era o fundo de caixa que tinha lá, né? O senhor é coordenador de projeto, professor?
Não, não sou coordenador, não. Eu sou coordenador de RPI, não sou de projeto. Ah, tá. Quem que é o coordenador de projeto? É o professor Everaldo. Ah, o professor Everaldo. Tá. É. Não, mas, assim, a missão já foi feita tudo certinho. Foi feita tudo certinho, né? Inclusive, o professor de lá viria para cá também, mas, infelizmente, ele teve um problema sério de saúde. Acabei de cancelar agora, né, Bruno? Eu até escrevi para você, você lembra? Foi. O professor Lee Pleger. O Paulo já me fez a carta, já mandei para a CAPES para cancelar a vinda dele. É um professor bem velhinho, já está tudo resolvido. Mas eu vou fazer o relatório dos 7 dias que eu tive lá, mas vou prestar conta das 3 diárias, correto? Na verdade, eu não entendi, professora, a pergunta, porque foi feito lá no plano de aplicação, quantos dias? 7 dias. 7 dias? É. Então, aí foi só pedido as diárias, não foi pedido passagem aérea. Não, foi pedido passagem aérea e foi pedido diária, mas não tinha o recurso. Tá. Então, a gente somou 4 diárias. Faz o seguinte, manda um e-mail para a gente lá no próprio G_Print, no próprio G_Bolsas, @unesp.br, que o Wagner consegue tirar melhor essas dúvidas. Ele não está na reunião aqui agora, né? Até para a gente depois tentar entender melhor a situação, professor. Ou também pode dar uma ligadinha que a gente conversa também, depois da reunião. Perfeito. Tá perfeito, tá bom. Então, esse documento, se você tiver alguma coisa, Bruno, sobre essas 20 diárias, manda para a gente, tá? Beleza. Não, a gente manda sim. Se eu quiser, depois da reunião, a gente fica aqui, a gente conversa. Eu peço para o Wagner entrar, a gente tenta alinhar isso daí certinho. Pode ser, tá bom. Te agradeço. Tinha mais algumas dúvidas, professora, também no chat. Tem no chat. Eu não consegui responder todas. Deixa eu ver aqui. Por favor, eu lembrei minha dúvida. Posso fazer agora? Pode sim, Rogério. Na verdade, a dúvida é o seguinte: para trazer um pesquisador visitante, consta no edital que é no mínimo 7 dias. A minha dúvida é, esses 7 dias ele deve estar aqui durante 7 dias ou eu posso incluir nesse período o dia da vinda e o dia da ida? Como é que funciona isso? Professor, esses dias que deve estar... Deixa eu só perguntar aqui para o Paulo. Paulo está aqui, deixa eu ver. Paulo, você está por aí? Peraí. Um momentinho só, peraí. Eu vou pedir para o Paulo deve estar entrando, ele consegue tirar melhor essa dúvida com relação a isso, né? Normalmente a gente coloca o dia de início e o dia de fim. A gente entende que a passagem aérea, quando comprada, né, não tem problema se chegar um dia antes, por exemplo. Mas eu entendo que esses dias de início e dia de fim é o dia que vai ser desenvolvido propriamente a atividade aí no programa. Mas, de toda forma, faz o seguinte, professor, se você puder encaminhar esse e-mail para pg_print@unesp.br, só para a gente confirmar com o Paulo, que ele consegue tirar melhor essa dúvida com a gente, só para dar uma certeza. Ok, obrigado. Tinha mais algumas dúvidas no chat. O Maurício tem uma dúvida aqui com relação aos participantes, né, das redes. Eu coloquei um link da nossa planilha, Bruno, só que a gente está instruindo, né, e tentando orientar todos que usem mais o site da ProPG, né? Lá tem todas as informações, eu coloquei aqui os links também, tá? Isso. Do site com a abinha do print, tá? A gente desenvolveu essa página para facilitar, tem um link equipe completa, e aí vocês conseguem fazer uma verificação por meio de filtros que a gente colocou na página, e aí fica bem mais fácil, bem mais prático de localizar. Aí essa planilha a gente extinguiu. O Paulo está aqui agora. Paulo, o professor Rogério estava com uma dúvida com relação aos 7 dias do PVBR. A data de início lá do PVBR é o dia que o professor tem que chegar? Seria isso? Exatamente. A data de início lá no sistema deve coincidir com a data de chegada dele. Isso mesmo. Tá? Mas Paulo,
Vamos imaginar assim, eu estou tentando trazer um professor do Chile. Vamos imaginar que ele chega aqui no final do dia. Esse dia já conta para os 7 dias ou o dia seguinte é que vai começar a contar, entendeu? Ou seja, ele tem que estar aqui presente durante 7 dias ou os dias de deslocamento também podem ser incluídos nos 7 dias? Então, nesse caso, por exemplo, ele vai chegar aqui no final do dia, então vai contar a partir do próximo dia, tá? Ok. Bom, e aí conta-se os 7 dias, tá? Ele vai estar aqui. Ok. Tá bom? Ok, obrigado. Tem mais algumas dúvidas aqui no chat, né, Bruno? Você viu? Sim. Com relação à ampliação de rede, nesse momento, como a gente acabou de fazer uma recente ampliação, né, dos membros da renovação, né, da utilização dos membros de rede, né, enquanto ainda a gente não tem uma previsão para uma nova abertura, tá? O André Rodrigues perguntou aqui: estou para receber candidatos do exterior para realizar pós-doutorado no meu laboratório. Tenho dúvidas. Pelo que entendi, para esse caso não é necessário comprovante de proficiência. Nesse caso, como o candidato informa a proficiência dele? Bom, no caso de pós-doutorado, realmente não precisa da proficiência. Entretanto, na cartinha de aceite que o programa, que o PPG vai fazer, lá fala que o candidato tem a proficiência necessária. No modelo da carta tem já essa informação. A gente só pede para não tirar essas informações, né? A gente faz o modelo justamente para conter todas as informações necessárias, mas às vezes a gente percebe que o pessoal exclui as informações, né? Então, na carta de aceite já vai conter essa informação necessária. O candidato fez doutorado no exterior, ele pode utilizar o diploma como comprovante para experiência com mais de 2 meses? O modelo de planejabilidade precisa ter 4.000 caracteres com espaço mesmo? Bom, com relação a ele ter feito o diploma de doutorado, ainda pós-doutorado, né, pelo que eu estou entendendo, tem que só dar uma verificada no edital. Eu não estou com o edital aberto aqui agora, teria que só ver o que fala no edital de pós-doutorado. Mas com relação ao plano de atividades, né, assim, a gente, confesso a vocês que a gente está pedindo 4.000 caracteres, né, mas, obviamente, né, professora Dulce, eu entendo que existe uma flexibilidade com relação a isso. Acho que não precisa ser exatamente 4.000 caracteres, né? A gente não vai verificar com esse rigor aí, tá? Tranquilo. Com relação a essa dúvida de 12, aqui no edital, eu estou abrindo aqui, sobre os requisitos do pós-doutorado, né? Vale, vamos lá, comprovar experiência acadêmica por mínimo de 12 meses por meio de título de doutorado pleno, ou bolsa de doutorado, mestrado ou doutorado sanduíche, ou ainda pós-doutorado realizado em instituições estrangeiras, né? Então, no caso aí, ele fez doutorado no exterior, mas não foi um pleno, né? Se puder mandar um e-mail para a gente, apg_print@unesp.br, só para a gente analisar essa situação, tá? Porque, na verdade, vai ser um caso omisso. A gente vai ter que realmente analisar para dar uma resposta com relação a isso, tá? Ô, Bruno, desculpa interromper, né? Sou o André aqui. Na verdade, só para complementar aí a dúvida, porque, na verdade, esse candidato fez doutorado pleno no exterior, né? É que o edital pede o diploma de doutorado e depois experiência de 12 meses fora, né? Então, ele pode usar o mesmo documento para quitar as duas não, então beleza. Era essa a minha dúvida, porque no caso dele ficou meio redundante, né? Ele fez o doutorado exterior e já tem a experiência de 12 meses, então ele até ficou em dúvida. Eu uso o mesmo documento para fazer as duas coisas? Eu imagino que sim, né? Mas eu vou perguntar, porque parece que vai que não, né? A Sandra Putinelli tinha perguntado também aqui, com relação ao professor visitante no Brasil, se pode ser estendido para setembro ou outubro. Então, as janelas são fixas, né? Então, julho, agosto e setembro, tá? O que pode ser feito? O docente vai começar no dia 13 de setembro, vai ficar 30 dias, e aí vai chegar em outubro, né? Não tem problema, tá? O importante é que o início seja em setembro,
tá? Isso é muito importante. Então, isso já conseguiria, assim, atender um período interessante, tá? Mas, assim, o início não pode ser outubro, tá? Porque, infelizmente, as janelas são bem definidas. Exatamente. Esses prazos fixados pela CAPES, a gente não pode alterar de forma nenhuma, viu, pessoal? Mas, Bruno, por favor, uma dúvida quanto a isso. No cronograma aqui do edital, dessa segunda janela, consta início das mobilidades de 1º de julho a 1º de setembro. Isso, só que o PVBR não tem agenda. Não sei se você deu uma olhada no edital do PVBR, não estabelece... Ah, tá. Então, para o professor visitante, a visita dele tem que começar dia 1º de setembro, é isso? Não, é mais flexível. O PVBR, professor visitante que vem no Brasil, a data de início ela é mais flexível, tá? As demais modalidades tem que se começar no dia 1º, né? Pelo menos na carta tem que constar assim, tá? Entendi. Cada edital, né, cada tipo de mobilidade tem algumas particularidades, né, que os diferenciam dos outros, viu? Então, precisa estar atento com essas datas. É que eu estou olhando o edital aqui de professor visitante e consta isso. Né, 1º de setembro. PVBR? É o cronograma. Tá, eu estou entrando aqui... o início das mobilidades de 1º de julho a 1º de setembro. Isso é o período que tem que começar o início das mobilidades. Quando vai começar, isso vai depender de cada um. Senão perde uma outra janela. O início, professor, só para você entender, pode ser, por exemplo, 2 de julho. Pode ser 2 de julho. Mas o início das mobilidades tem que ser nesse período, entre 1º de julho e a 1º de setembro. Mas, tipo assim, você tem uma flexibilidade para lidar com o PVBR. Então, você pode ir, por exemplo, julho, agosto, setembro. Se começar dia 5 de setembro, você pode começar também. Entendi. Então, não precisa começar no máximo até 1º de setembro. Posso começar depois do 1º de setembro. Só para o PVBR, tá? Mas eu vou deixar isso aqui anotado para tentar melhorar esse texto aqui do edital. Eu acho que acabou ficando confuso mesmo. Uhum. Verdade. Dulce, eu tenho uma dúvida com relação aos recursos. É melhor falar agora ou deixar para o final da reunião? Pode falar, Grandini. Qual é o problema? Professora, sobre recursos, será que a gente, será que a gente pode, depois das perguntas, não tem problema. Aí o professor Bernardo e o professor Grandini ficam, aí eu chamo até o Wagner também para entrar. Tá joia. Porque fica mais fácil. Tá bom. Tá. Ficou alguma dúvida lá do chat, Bruno? A professora Raquel perguntou, seria possível o coordenador de rede fazer as inscrições no sistema no dia 31 de janeiro? Estarei em férias de 1º a 15 de fevereiro. O que pode ser feito aqui, professora, se nesse caso a senhora vai estar de férias, ao indicar um docente, manda um e-mail colocando essa situação, indicando um docente, pode ser o docente aí da rede, que possa fazer o cadastro para a senhora. Aí a gente tenta entrar no sistema lá e faz uma alteração excepcional, né, por conta que a senhora vai estar de férias, tá? Aí a gente consegue fazer essa alteração, mas só deixa já avisado previamente, para a gente já preparar o sistema, né, quando tiver essa modificação. O país da língua portuguesa não necessita de proficiência? Precisa, sim. Agora sim, vamos lá. E quais que precisam de proficiência? Doutorado, sanduíche e capacitação, tá? Professor visitante sênior não precisa, professor visitante do Brasil não precisa, nem PD e JTI. A proficiência desses casos aí vão estar, obviamente, na carta de aceite, tá? No caso de doutorado, sanduíche e capacitação, mesmo para Portugal, precisa de proficiência em inglês, tá? Por que é feito isso? Porque o que acontece? Se a CAPES não estabelece essa proficiência em inglês, todo mundo vai acabar indo para Portugal. A gente percebeu isso claramente no nosso edital 44 que a gente fez, que a gente eliminou a proficiência para Portugal e 70% foi para Portugal, né? Então a gente percebe que a gente sabe que a proficiência é difícil, mas acaba que vira um viés aí muito forte para Portugal, tá?
O Carlos Eduardo perguntou: capacitação em programa de pós-graduação em língua portuguesa na Itália necessita obrigatoriamente certificação B2 em italiano? Bom, no caso é o seguinte, Itália, né, então tem que ver os requisitos da proficiência em italiano. Mas, se por acaso a universidade aceita o inglês, se constar na carta de aceite que ele aceita a proficiência em inglês, então é possível ele providenciar o TOEFL, o IELTS, ou Cambridge, né, os itens de proficiência em inglês. Mas, em resumo, ou tem que ser proficiência em inglês ou em italiano, mesmo que seja um programa de pós-graduação em língua portuguesa. Tá? Então, infelizmente, não tem como a gente eliminar a proficiência. Mas isso a gente está falando em capacitação, tá? Capacitação é doutorado sanduíche. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, professor. Você conseguiu dar uma olhada para ver se tinha mais alguma? Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguém com perguntas. Eu acho que não, Bruno. Eu acho que aqui do chat a gente respondeu todas. Eu acho que a gente consegue encerrar, então, né, professor? E aí... Ok. Pessoal, se mais alguém tiver qualquer questão, se não quiser colocar agora, pode Dulce, quem está falando? É o Maurício, tudo bem? Maurício, fala. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho também, porque eu sou coordenador com cartão sem recursos. Eu vou pegar umas dicas, né? Tá joia. Beleza. Aí, pessoal, quem quiser ficar agora, eu vou parar a gravação, né? Tá. Se tiver interesse na parte de recursos. Tá ótimo. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu acho que, mais uma vez, né, a gente conseguiu aí dar alguns recados importantes, tiramos dúvidas. E se vocês tiverem outras dúvidas, qualquer dificuldade, enviem mensagem, né, para o ProPG_print, que a gente redistribui aqui e resolve as dúvidas, tá, da melhor maneira possível, tá bom? Obrigada a presença de todos. E quem quiser permanecer, né, se tiver mais alguma dúvida sobre outras questões aí relativas ao print, podem ficar, então. Eu e o Bruno vamos ficar mais um pouquinho aqui, tá? Obrigada, pessoal. Bom, vou parar aqui a gravação, então. Ok.